podcast Transformado já está aí ao vivo para você que está nos acompanhando aí nas plataformas digital, aí no YouTube, no Instagram e nas demais plataformas. Que Deus venha abençoar a vida de cada um de vocês. Nós estamos hoje aqui com duas presenças ilustres, pessoas maravilhosas que eu conheço, que é ali da cidade do Mirim, que está trazendo um testemunho abençoado para a tua vida, que é a nossa querida pastora Fernanda. Seja bem-vinda, Fernanda, em nome de Jesus. Aqui é o nosso podcast Transformados. Amém, muito obrigada. É um motivo de alegria nós nos encontrarmos unidos para falar do amor de Deus, do que Ele faz e do que Ele pode fazer nas nossas vidas. Né? Nós viemos da cidade de Umirim, congregamos na igreja, né? Pastoreamos na Assembleia de Deus, Ministério Fortaleza, e nós estamos aqui juntos para falar do que Deus pode fazer acontecer na vida de qualquer um. Glória seja dada ao Senhor. E ela não veio só, veio também com o nosso querido pastor Luciano, que é o meu cunhado, que pastoreia ali a cidade do Mirim, pela Assembleia de Deus, Ministério Fortaleza. Pastor Luciano, seja muito bem-vindo aqui nesse podcast. Muito obrigado. Desde já cumprimento a todos com a paz do Senhor. E eu tenho certeza que esta tarde será marcante em nossas vidas, como na vida de cada um que está nos ouvindo, nos assistindo pelas redes sociais. Glória a Deus. Nós estamos aqui, meus amados irmãos, mais uma vez. Hoje o nosso querido e amado Yuri Braga não pôde estar presente, mas ele está aí na sua casa, aí nos assistindo. Que Deus abençoe. Já quero mandar um abraço para você, meu companheiro aqui, que está conduzindo esse podcast juntamente comigo, que é o Yuri Braga. Que Deus te abençoe. Um abraço no coração. E eu já quero começar apresentando os nossos patrocinadores de hoje, né? Teve pessoas nos patrocinando aí, para a glória de Deus. Olha aí mais uma vez, a Dani Festa, artigo de festas e embalagens em geral. Você que não conhece, não sabe ainda onde é que fica a Dani Festa, fica ali na Avenida Presidente Castelo Branco. O número é o 5017, ali na Avenida Presidente Castelo Branco, na Barra do Ceará. Eu creio que a Dani tem muitas coisas lá para que você venha comprar para a sua festa e para o seu comércio também, que é um artigo também de embalagem. E também nos patrocina a Luna Ótica. Luna Ótica é uma ótica, uma serva de Deus, uma mulher de Deus ali juntamente com seu esposo, que está sempre nos ajudando aqui nesta obra. Eu já quero indicar a você a Luna Ótica. Deixa eu ver outro patrocinador. É o RLU Óculos Esporte. RLU Óculos Esporte também nos patrocina. Que Deus abençoe essas pessoas que estão semeando nesta obra. Aqui é uma obra de Deus, e a obra de Deus, quando a gente semeia, a gente recebe a semente, a gente recebe a colheita para a glória de Deus. Tem mais patrocinador? A Menina Bequita Kids. Menina Bequita Kids também está nos patrocinando aí. A Bequita Kids, ela fabrica roupas infantil, né? Ela é do João ali, o nosso querido João ali, que é da nossa igreja. Que Deus abençoe, João, aí da Bequita Kids. Glória a Deus. Amém, meus amados irmãos. E quero já agradecer aos nossos patrocinadores pelo poder que há no nome de Jesus. E nós estamos aqui hoje para falar de que nada é impossível ao Senhor. Nada. Nada é impossível a Deus. Tudo é possível ao que crê. E hoje veio aqui a querida pastora Fernanda, que é esposa do pastor Luciano, que pastoreia ali na cidade do Mirim, pela Assembleia de Deus, Ministério Fortaleza. E eu fiquei impactado com o testemunho dela, que é um testemunho de milagres, de puro milagre, do que Deus faz, do que Deus realiza na vida de muitas pessoas. Você talvez esteja aí na sua casa, passando por um problema, por uma adversidade, por uma doença, e achar que não vai dar mais certo. Eu quero dizer para você que para Deus nada é impossível. E hoje a pastora Fernanda está aqui conosco
E eu quero já perguntar, pastora Fernanda, como foi a sua infância? A sua infância foi marcada por enfermidades. Eu queria que você contasse para nós e para os telespectadores como foi esta infância que você passou. Bom, assim, para começo, eu nunca participei das coisas do mundo, né? Sempre fui da igreja. Meus pais sempre me encaminharam para esse caminho da igreja. E na minha infância foi tudo muito limitado, né? Descobri um problema no coração quando eu tinha 9 anos de idade. Aí uma criança sem poder correr, se alegrar demais, porque não podia, porque o problema do coração já estava, né, quando descobri, já estava muito avançado. E foi tudo muito limitado, muito, muito limitado. Na escola, hoje em dia é bullying, né? Mas antigamente era insulto, né? Tinha a hora de tomar os comprimidos, os amiguinhos falavam, lá vai a drogada, né? Mas sempre acreditando no que Deus podia fazer na minha vida. Até que um dia, né, em uma consulta, todos os exames realizados, o médico chegou para minha mãe, que sempre minha mãe me acompanhou, né? Minha mãe foi a base de tudo, meu pai, as minhas irmãs sempre, né, do meu lado, me apoiando em tudo. Foi quando o médico disse que eu só ia sobreviver até os 13 anos de vida. E o que meus pais pudessem fazer por mim, as minhas irmãs, eles tinham que fazer. E eu me lembro que na minha infância, tinha noite que eles revezavam para ver se eu estava respirando, né? Mas sempre acreditando no impossível de Deus, porque o possível ficou para mim e você que está aí assistindo realizar. Mas o impossível é Ele que faz, né? E quando se tornou impossível para a minha vida, Ele fez. Então a minha infância foi muito limitada, muito, muito, muito limitada. O diagnóstico dessa doença, pastora Fernanda, chegou até a sua vida de que forma? O médico trouxe o diagnóstico quando você tinha aproximadamente quantos anos? A forma que chegou, eu tinha 9 anos, né? E era uma arritmia cardíaca intravesicular, se eu não me engano. E o meu coração, ele batia 2 vezes a mais do que um coração normal. E numa certa noite, eu vinha do culto. Sempre eu dizia, sentia dor no meu coração, né? E coisa de criança, os pais nunca acreditam, né? E eu dizia, mãe, eu tô sentindo isso, pai, eu tô sentindo isso. E deixava eu levar. E eu sempre orava a Deus. Senhor, se eu tiver alguma coisa, mostre meu pai, mostre minha mãe. E um dia, no domingo, eu cheguei da igreja e meu pai pediu para mim desligar a luz do quarto. Quando eu desliguei, aí eu passei mal. Pela primeira vez, mal mesmo, que já fui encaminhada para o hospital e pronto. Já dali já veio o diagnóstico. Já veio o diagnóstico, já. E foi difícil viver assim com a doença dessa e ser uma pessoa nova, né? Ser uma criança com problemas cardíacos. E os seus pais, como foi que encarou tudo isso? A minha mãe, ela sempre foi mais firme, né? Sempre foi ali. Meu pai desabou, né? Que você vê um filho sem você poder fazer nada, né? A não poder... Qualquer momento ali o médico disse que o coração parava. Meu Deus. Quantas e tantas vezes eu vim aqui para Fortaleza, morre, não morre. Né? Aí depois de 9 anos, né, quando eu fiz 10 anos, minha vida era só nos hospitais. Eu e minha mãe. Meu pai já era mais, né, só chorava. E minhas irmãs também, né, lógico. Mas minha mãe era mais firme. Aí pronto, não tinha mais rotina, né? Não tinha. A minha rotina era os hospitais. Era hospital. Era hospital. Casa, hospital. Meu Deus, é um negócio sério, viu? Uma criança levar a vida enferma de um problema, praticamente problemas mais que causam em adultos, né? Uhum. Que é a arritmia cardíaca. Mas, mesmo com as medicações, você se apegava na fé. Na fé. Sempre tive muita fé. Acreditando que Deus poderia fazer um milagre. Fazia um milagre. Glória seja dada ao Senhor. E quando foi que veio o milagre? Custou um pouco, né? Porque eu sempre digo que nós cristãos, nós temos acho que por nós estarmos na igreja, por nós servimos a Deus, a gente não vai passar por lutas, nem tribulação, ou por alguma enfermidade. Né? A gente acha que Deus, ele pode, né, fazer acontecer tudo na nossa vida. Ele pode, mas a gente tem que passar pelo processo.
E isso foi um processo muito difícil na minha vida, né? Quando eu vi ficar boa mesmo, que Deus me curou, eu já estava totalmente debilitada. Mas nunca foi um motivo de eu não chegar na igreja, nunca foi um motivo de eu perguntar a Deus o porquê que eu estava passando por aquilo, nunca foi um motivo de eu abandonar a minha fé, né? Nunca foi um motivo. Peguei depressão, porque quem não pega, você vê os adolescentes ali brincando, seus amigos ali brincando, você não pode brincar, né? Eu não tinha nome, meu nome era doente. Todo mundo me conhecia pela doente, meu nome não tinha nome, né? Deus. E foi muito difícil, até que um dia, né, já entrei quase 7 vezes na sala de cirurgia e nunca tinha dado certo. Nunca deu certo me operar. Porque eu sabia dentro de mim que se eu entrasse na sala de cirurgia, eu não ia voltar mais. Só ia voltar. Não ia voltar mais. E foi tanto que toda a vida que era para mim entrar, dava algo de errado. E uma das últimas vezes, eu já tinha 15 anos, 14 para 15 anos. Eu ia me operar, né, fazia tratamento aqui no Instituto do Coração, em Messejana. E eu orei a Deus, sempre orava. Eu estava com medo, porque quem é que não tem medo? É Né? verdade. Quem não teme diante da morte? Se até Jesus temeu, né? E essa noite, uma noite antecedente para me dar entrada para a sala de cirurgia, para me entrar para fazer a cirurgia, eu orei a Deus. Eu disse, Deus, se o Senhor disse que pode todas as coisas, essa foi a minha oração. Se o Senhor disse que faz o impossível acontecer, Pai, então eu estou esperando o teu impossível. O Senhor disse que é o médico dos médicos, então eu quero que o Senhor me opere, eu não quero ser tocada pelo homem. E fui dormir, né? Fui dormir. Só que isso é para quem crê que eu vou falar. Porque só quem vive a experiência com Deus é que sabe, né? Por volta da madrugada, eu me lembro como se fosse hoje. Eu volto. Eu me senti meu corpo adormecer, né? E de repente, eu me vi o meu espírito. Eu vi meu espírito. E no meu pensamento eu disse, Senhor, me dá mais uma oportunidade de vida. E ali voltou, amados irmãos, voltou. Que quando voltou, eu dei um grito que a minha mãe se assustou, era no quarto vizinho. E eu disse, não mãe, não foi nada, é só um pesadelo. Mas só eu e Deus sabia a experiência que eu tinha vivido naquele momento. E quando foi 5 horas da manhã, a gente pegou o carro para ir para Fortaleza, chegando ali no Curu, uma peça do motor do carro caiu. E não deu tempo de chegar em Fortaleza para dar entrada para se operar. E minha mãe chegou, a gente chegou novamente em casa, minha mãe ligou para o hospital dizendo o que tinha acontecido e eles iam remarcar. E eu fiquei pensando no que eu tinha vivido na madrugada. E quando foi 9 horas da manhã, eu me lembro como se fosse hoje, uma irmã chegou na minha casa, ela nem me conhecia. Ela chegou e disse, irmã Toninha. Não, ela disse irmã, porque ela acho que nem conhecia minha mãe. Cadê a tua filha doente? A mãe disse, ela tá ali dentro do quarto, a senhora quer falar com ela? Quero. E quando ela abriu a porta do quarto, que eu estava lá deitada na rede, eu me lembro como se fosse hoje. Ela olhou para mim e disse assim, olha, Deus me enviou aqui para te dizer que eu te operei ontem pela madrugada. Glória a Deus. Quem fez foi eu. Tu não orou e não pediste, disse que eu era das causas impossíveis, tu disse que eu podia te operar, pois eu te operei. Amados irmãos, como é que aquela mulher sabia? Isso. Se eu não tinha contado para ninguém, Oh, glória a Deus. eu não tinha contado para ninguém, nem para meus pais, nem para ninguém. E Deus me visitou naquela madrugada e eu agarrei com fé que Ele tinha me visitado. Né? Porque a palavra de Deus, ela nos garante, ela nos diz que a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas aquelas que creem. E eu me agarrei no que Deus tinha feito na minha vida. Eu disse, não vou tomar mais remédio. Se Deus disse que tinha me curado, Ele me curou. Oh, glória. Mas eu passei ainda mal, umas 2 vezes, umas 2 a 3 vezes. Né? Era mal mesmo de
sabe? Dos médicos, já passei 15 minutos mortos, né? Os médicos tiveram que me ressuscitar. Só quem sabe do que eu passei, né? É quem estava ali do meu lado. Tava vivendo ao seu lado. Do meu lado, né? E os médicos tá tomando remédio? Não, tô, sem estar tomando. Porque eu tinha fé. Não que eu tô dizendo que você tem uma doença e não vai tomar os remédios, não. Isso era uma fé minha. Isso. Né? Era uma fé minha. E daí foi indo, fui melhorando, fui fazendo exame, já não tinha dado mais nada, a arritmia o coração já estava normal, os batimentos já estavam voltando ao normal e tudo indo, né? De acordo com o que Deus tinha me prometido, né? E eu acreditei, hoje eu tô aqui, sem nenhuma cicatriz. Glória a Deus. Né? Porque quando Deus ele opera, ele não deixa cicatriz. Glória a Deus. Eu não tenho nenhuma cicatriz. E para a glória do Senhor, hoje eu posso dizer que eu sou curada. Tanto fisicamente, quanto espiritualmente e quanto emocionalmente. Amém. Porque quando Deus ele entra nas nossas vidas, ele entra para curar essas três coisas. O emocional, o espiritual e o físico. E isso eu posso dizer hoje, com 30 anos de idade, né? Para quem só ia sobreviver até os 13 anos de vida. Né? Para quem não podia ter filho, já tem 2. Né? E só quem sabe que pastorear, né? É quem tem um coração forte para aguentar o tranco, né? Então Deus ele me deu um coração porque ele já sabia o projeto que ele tinha na minha vida. Né? E eu quero dizer nessa tarde que se você, né, em casa está passando por algum momento difícil, né? Um momento de, eu estou na presença de Deus, mas eu estou desfalecendo. Creia que lá em Lucas diz, capítulo 1, versículo 37, foi essa palavra que eu me agarrei. Nada é impossível para Deus. Aleluia. Nada é impossível. Glória a Deus. Meus amados irmãos, não tem como não se emocionar com um testemunho forte de cura que Deus fez na vida da Fernanda. Porque muitas das vezes as pessoas não acreditam mais, né? A gente se agarra somente com a palavra do médico. A palavra do médico é uma, mas a última palavra é a do Senhor. E a experiência que você passou, Fernanda, com o Senhor, foi uma experiência poderosa, que você leva essa marca para o resto da sua vida. E eu tenho certeza que grandes coisas ainda Deus vai fazer através da sua vida. Como você mesmo já falou aqui, que Deus já lhe curou e ainda lhe deu 2 filhos, e um deles é a Sarinha, que eu conheço. A Sarinha, né, que o pastor Luciano também sofreu muito quando a Sarinha veio ao mundo, porque o inimigo às vezes ele quer confundir a gente, mas Deus ele está no controle de tudo, né? Eu queria que você falasse a respeito da Sarinha, como foi que ela nasceu, o que era que os médicos falavam e o que é que a Sarinha é hoje. Amém? Quem é que vai falar? É o Luciano ou é a irmã Fernanda? Achei a minha hora de falar. Ô, glória. Tem oportunidade para ela, tá bom? Amém. Aliás, eu costumo dizer que a minha vida é um milagre. É um milagre. Meu primeiro filho também ele foi desenganado pelo médico. Meu Deus do céu. Ele era para ter nascido com os rins secos e a bexiga do formato de uma pera. Meu Deus. Né? Isso já era o diagnóstico dos médicos. Dos médicos, até os 9 meses, até os quase 10 meses que ele custou nascer. Né? E na gravidez dele, eu passei 4 dias na UTI. Né? Tive infarto dele. Infartei com 4 meses de gestação, infartei. Porque já tinha aqueles problemas, aí veio a questão de tudo. Do parto, né? Que é uma coisa muito delicada. E o médico sempre disse que ele não ia fazer xixi. Ele ia ter que viver com a sonda. Na sala de cirurgia, né, eu tive que uma parada e fui para a UTI. E a primeira coisa que ele fez, vou assim para resumir, né? Que os médicos diziam que ele não ia fazer. Não que eu diga que os médicos não sabem de nada, não. Isso. Porque quando a gente se agarra nos planos de Deus, nos projetos de Deus, os médicos falam uma coisa, mas Deus ele pode fazer outra, totalmente diferente. E Deus ele fez, né? O meu Joãozinho, quando ele nasceu, a primeira coisa que ele fez foi urinar. Aí a junta médica já mudou o quadro, porque assim quando ele nascesse, ele ia para a UTI e ele não foi preciso. Quem foi para a UTI foi eu. Meu Deus. Entre a vida e a morte. De novo, mais uma vez.
né? Passei 4 dias na UTI. E foi um processo muito grande para estar no centro da vontade de Deus. Porque não basta a gente estar na igreja, Deus ter me curado no coração, ter feito grandes coisas, e eu não se encontrar no centro da vontade dele. Isso. Né? E eu só vim mesmo, eu digo isso, né? Estar no centro da vontade do Senhor quando eu me vi no leito de um UTI, sem filho, sem nada, né? Pensando que meu filho tinha morrido. E com muitas dores, né? Mas Deus, ele fez o milagre. E a minha Sarinha também foi outro milagre muito grande, né? Que até os 7 meses de gestação eu descobri que ela tinha hidrocefalia e 2 cistos na cabeça. Meu. Os médicos, fiz tratamento aqui na maternidade escola com o doutor, como era o nome do doutor, amor? Henry. O doutor Henry, foi um anjo que Deus colocou no meu caminho, né? E as pessoas também que me ajudaram. Nesse processo, foi um processo muito doloroso, porque tinha a obra já, a gente já tomava de conta da obra. A gente não podia levar esse problema para dentro da igreja, né? Porque as pessoas iam falar, né? E ninguém tem nada a ver com o problema de ninguém. Isso. Né? E foi uma prova muito grande. Tanto, amados irmãos, eu não minto e não tenho vergonha de dizer que foi 9 meses de arroz empanado, porque eu não tinha. Além do problema de saúde da filha, ainda na gestação, já tinha os problemas financeiros para enfrentar. É difícil. Porque a gente gastava o que não tinha, né? Para vir para Pra vir Fortaleza. pra Fortaleza, porque era passagem, onde... sabe? Complicado. Meu Deus, Mas pastor Deus deu Luciano. vitória, né? E vai continuar dando. Vai, E vai continuar dando. Glória a Deus. Fernanda, me diz uma coisa. Os médicos diagnosticaram ela no seu ventre e ali começou aquela batalha. Grande. Mas uma coisa que eu quero frisar aqui para os telespectadores é uma coisa muito impressionante. Veio o diagnóstico do médico, mas cabe a vocês aceitar o diagnóstico, né? Porque vocês recorreram ao médico dos médicos. Ficaram recorrendo ao médico dos médicos, fazendo o que a medicina estava no alcance, como um ser humano que nós somos, mas mantendo aquela fé viva, eficaz, acreditando que um médico dos médicos estava na frente de tudo. Não era assim que vocês viviam? Era. E ela nasceu com esse problema. Deus não curou ela na minha barriga. Não curou na... Não curou. E Deus também enviou outro anjo, que era a doutora Carol, que cuidava dela. Aqui em Fortaleza? Aqui em Fortaleza. Né? Ela fazia tratamento no Hospital das Clínicas, no Alberto Seib, na Maternidade Escola e na Policlínica de Itapipoca. Era muita coisa. Né? E ela realmente nasceu com esse problema. Só que a cabeça dela não crescia. E todo mundo, os médicos, ficavam impressionados, porque era 37 milímetros de líquido. Os ventrículos da cabeça dela, a gente tem 4 ventrículos, era tudo rompido. Né? Tudo rompido. E quando eu vi ela a primeira vez, ela ficou 15 dias internada na UTI. Ela tinha uma viradinha de olho e o dedo, desse dedo aqui, não se movimentava. Foi grande, muito, muito sofrimento. Fora os 2 cistos, né? Que tinha ainda dentro. Já tinha 2 cistos. Deve ser. Meu Deus do céu. Foi uma batalha grande. Meu Jesus da glória. Me diz uma coisa, quando foi que vocês disseram assim, eu não aceito isso, eu não aceito, né? Porque teve esse momento de imposição de fé, né? Isso eu quero falar. Mas fale, pastor Luciano. Daí já quero agradecer a Deus, né, pela oportunidade, agradecer aos amados irmãos aí da Assembleia de Deus em Umirim, que eu tenho certeza que está nos assistindo, né? Deus continue abençoando a vida de cada um, né? Agradecer a Deus pela vida do meu pastor presidente, pastor Carlinhos, da minha família, né? E frisando aí o tema que foi colocado, né? Para Deus nada é impossível. O momento em que nós não aceitamos a doença da minha filha foi... Ela já tinha passado por vários exames, tudo, né? Aí eu me lembro quando a gente chegou no hospital, uma das últimas consultas dela. Que a gente tava lá, apresentou. Aí, se não me falta de memória, foi a doutora Carol, né? Que ela pegou e falou...
papai, mamãe, a gente vai ter que fazer a cirurgia, né? Operar a cabecinha dela. Aí eu olhei pra ela e eu não aceitei aquilo, sabe? Eu olhei pra ela e eu disse, doutora, eu vou mostrar pra senhora que o meu Deus não vai permitir que isso aconteça com a minha filha. Eu vou mostrar pra senhora. E ela olhou assim pra mim, ela deu aquele sorriso, como se não tivesse acreditando, né? E ela olhou assim, aí falou, eu já vi bastante milagre. Eu disse, pois se prepare que o próximo vai ser o meu. E ela já ia assinar os papéis para fazer a cirurgia, né? Aí eu digo, vamos tentar resolver de outra forma. Depois eu vou fazer aqui uma tomografia. Vou passar aqui uma tomografia. E quando ela passou a tomografia, a gente foi, né? Deixa eu ver aquela cena de manhã na minha filha ali, eu fiquei triste, né? Chorei. Sim. Mas eu tava acreditando, sabe? Aí teve aquela cena, né, de colocar a criança lá dentro. Mas depois de 7 dias que a gente voltou lá para pegar o exame, a gente ouviu pela boca do próprio doutor que disse que a gente podia levantar a mão pro céu e agradecer a Deus porque a minha filha não tinha mais o problema, sabe? E eu louvo a Deus, agradeço. E eu quero ressaltar aqui para os ouvintes, como fala em Lucas, capítulo 1, versículo 37, que o que é impossível aos homens é possível para Deus. Não existe causa que Deus não possa resolver, sabe? E Deus, ele foi fiel. Quem conhece a minha Sarinha hoje, minha Sara, meu João, rapaz, é uma máquina, pastor. Oh, glória. Glória a Deus, Deus é fiel. Deus é fiel. Curou. Sabe por quê? Porque Deus cura. Deus cura. Você que está aí na sua casa agora, talvez esteja enfrentando um câncer, talvez esteja com um filho doente, que dói mais ainda é ter um filho doente, né? Nós que somos pais, a gente sente mais a dor 2 vezes. Tem hora que o filho da gente tá doente, a gente pede para que a doença venha para nós, para que não atinge ele, né? Porque a gente acha, a gente quer ser... É o instinto paterno, é o instinto materno, paterno, de proteção ao filho. E eu tenho certeza que tem pessoas agora que estão nos assistindo, e nesse momento agora está sendo impactado com o testemunho de vocês, porque não é nada é impossível para Deus. Tudo é possível ao que crer. Quando o pastor Luciano estava falando aqui, eu me lembrei daquela mulher que estava com um filho com 11 anos e o filho morre. E ela disse, eu não quero, eu não aceito isso, né? Eu não recebo isso. Ela rejeitou o cadáver. Eu, pastor Luciano, pastora Fernanda, ela rejeitou o cadáver, ela rejeitou a morte. Eu não quero morte para o meu filho. Então ela foi para o lugar certo, ela foi para a pessoa certa, que era o profeta, e ali Deus fez o milagre e ressuscitou aquela criança. E a mesma coisa vocês fizeram. Vocês veio o diagnóstico de doença, vocês viram a doença, a criança nasceu com a doença, mas vocês rejeitaram aquilo. Eu não quero, eu não aceito isso, porque o meu Deus é maior. E vocês estão de parabéns, para a glória de Deus, viu? Em nome de Jesus. E você, entenda uma coisa, nada é impossível ao que crê. Continue crendo. E eu queria que tivesse trazido um vídeo da Sarinha aqui, que a Sarinha é uma benção, né? É uma benção. A Sarinha é uma benção, meu irmão, para quem disse que Não ia andar, que não ia andar, ia falar. Fala pelo cotovelo, anda para a glória de Deus. Pastor Luciano, e a obra do Senhor na vida de vocês? Porque veio todo esse processo, o testemunho é para um aparato da obra. Como é que vocês encaram a obra do Senhor hoje, atualmente? Como é que vocês enxergam a obra de Deus na vida de vocês? Vocês como um casal novo, jovens, que estão pastoreando. Eu conheço a igreja de vocês, é uma igreja maravilhosa. E inclusive eu vi o processo da igreja do pastor Luciano,
de fé também. Pastor Luciano, você pode se considerar um homem de fé. Vocês podem se considerar um casal de fé. Porque vocês construindo um grande templo, né? E às vezes pessoas veem ao redor e dizem, não, é muita coisa. É. E não é muita coisa, né? Para o Deus que nós servimos não é muita coisa. Nos fale sobre a obra de Deus. Quem quer falar aí? Pastor ou a pastora? É, Deus, ele nos preparou, sabe? É, a obra de Deus, a igreja, é o bem mais amado por Deus, né? Que é o povo ali, sabe? A gente tenta cuidar com o maior zelo. A igreja é algo precioso para Deus. A gente teve as nossas dificuldades no começo, muito desacreditado, né? Mas entre trancos e barrancos a gente conseguiu mostrar que Deus, ele é fiel nas nossas vidas, né? A gente teve muita dificuldade na obra, sabe? Para quem conhece o Mirim, a gente arrancou toco. Mas Deus é fiel, né? E Deus me colocou aqui minha esposa, né, a missionária Fernanda aqui do meu lado, que ontem mesmo a gente completou 10 anos de casado. Olha Né? aí que maravilha, rapaz. 10 anos de casado e 9 anos de ministério, viu? Meu 10 anos de casado, 9 anos de ministério. Deus, ele colocou a pessoa certa para me ajudar nessa obra. Né? Deus uniu o propósito. Com certeza, viu? Deus é tremendo, viu? E você, Fernanda, como é que tu encara a obra de Deus assim? Porque tem momentos que dá vontade de parar, né? Tem momentos que dá vontade de pegar todo o povo e jogar na lata do lixo e viver a vida da gente, é aquele negócio. Mas quem tem chamado de Deus não tem querer, né? A gente faz o que Deus quer que a gente venha fazer. Então, me fale como é que você encara a obra de Deus hoje, na sua vida, como é que você leva a igreja. Hoje eu posso dizer que eu estou mais madura, né? Que 9 anos não é 9 dias, nem 9 meses. E eu disse que eu não tive nem lua de mel, né? Foi 1 ano, já foi pra frente de um trabalho, né? Dois jovens desacreditados, como meu esposo falou. E a gente pegar tudo que a gente tinha e tudo que a gente tem e investir ali. Investir no reino. É difícil? É. Mas uma coisa eu me alegro no meu coração quando eu chego na igreja. E eu vejo o que Deus fez e o que Deus faz. Né? Então hoje eu olho a obra assim mais com maturidade. Né? De dizer, não, Deus realmente foi Ele que nos escolheu. É Ele quem está nos guiando, Ele que está nos direcionando. Porque, para quem não sabe, a gente começou uma igreja do zero. Uma igreja do zero. Né? Sem 5 centavos. Meu Deus. Né? Só pela fé. Todo domingo no culto ele falava assim, obreiros, amanhã a gente vai cavar. A nossa igreja era numa garagem. Numa garagem. A gente pagava R$150 de aluguel. Numa garagem. E quando ele dizia, nós vamos cavar o buraco amanhã. Né, amor? E eu, sem ter 5 centavos para comprar o leite da menina no outro dia. Meu Deus. Mas é como eu disse, quem vive pela fé, vive os milagres de Deus e vive o extraordinário de Deus. Né? Não há dificuldade, não há nada que Deus ele não possa resolver. Se você disser não, né, Deus ele vai e diz um sim na sua vida. Se você retroceder é pior. Então a gente tem que ir avante. Né? Embora tudo esteja dando errado, como ele sempre diz, todo mundo dizendo não vão conseguir. Não vão conseguir construir, não vão. E hoje, né, para a glória do Senhor, nós não construímos todas, né, não terminamos, mas tá um bom processo andado, né? E sempre foi desse jeito, né? Nossa vida já, desde o início, é matando um leão e urso, sabe? Eu me lembro quando a gente foi assumir a obra, alguns olhavam e diziam assim, não tem preparo, não tem um curso teológico. Aí eu fui lá, me formei, né? Glória a Deus. Hoje eu tenho, né? Também não ando
falando, não ando me exibindo. A gente começou a construção, aí dizia, não tem dinheiro para construir. Como é que vai construir um negócio desse tamanho aí sem ter dinheiro? A gente fez o alicerce. A gente conseguiu levantar com a ajuda de Deus, com a ajuda dos nossos amados irmãos que estão nos ouvindo, nos assistindo, né? E a gente conseguiu levantar. Quando chegou assim numa altura, teve uma abençoada que disse que nós nunca iríamos cobrir, sabe? Porque levantar qualquer um levantava. Agora cobrir o negócio era diferente, e a pancada era mais segura, devido a ser muito grande, né? E nós conseguimos cobrir, Ô, glória. né? E é o que eu falo, Deus, ele é fiel. Em Hebreus, carta aos Hebreus, capítulo de número 11, e versículo de número 2, fala que foi pela fé que as pessoas do passado conseguiram a aprovação de Deus. Isso. Né? Tudo é a fé. A fé, ela é o firme fundamento das coisas que não se vê, Isso. sabe? E a gente lutou e conseguimos, para a glória de Deus. Aleluia, filho. E hoje está lá, um templo erguido para a glória de Deus, né? Com pessoas dentro, Com pessoas, né? com membros dentro, congregados, e a obra andando de vento em popa, né? Para glorificar e exaltar o nome do Senhor. Isso aí, pastor Luciano, é um sinal. O sinal seguirá aquele que crê. É um sinal de Deus. O sinal vai seguir aquele que crê, né? Se você crê, você vai ver os milagres de Deus acontecendo, né? Então, o testemunho de vocês é um testemunho de fé, de uma verdadeira fé, né? E eu fico muito feliz por isso, porque nós estamos vivendo dias tão trabalhosos, tão difíceis, para você se manter na fé, acreditando verdadeiramente que Deus está no controle de todas as coisas, fazendo com que o sobrenatural dele venha acontecer. E eu tenho certeza que Deus está só começando a obra dele na vida de vocês, porque Deus tem muitas coisas para realizar. Meu irmão, tem uma vida grande pela frente, né? Tem uma vida grande pela frente. Então, Deus, ele vai sempre agir diante da fé que vocês manifestam a ele. Através da fé que você vai manifestando a Deus, Deus vai agindo. Deus vai fazendo. Deus vai abrindo porta. Deus vai fazendo os milagres que nós não conseguimos fazer. Para a glória de Deus. Meus amados, hoje nós estamos aqui com esse casal. Pastor Luciano, a missionária Fernanda, aqui contando um testemunho poderoso, algo de extrema importância para os dias de hoje. Por quê? Porque muitas pessoas têm perdido a sua fé. Isso é um sinal da vinda de Cristo. O sinal da vinda de Cristo, ele diz assim, porventura, será que eu vou encontrar fé na terra? As pessoas não creem mais que Deus cura, as pessoas não creem mais que Deus salva, as pessoas não creem mais que Deus liberta, que Deus transforma, que Deus muda a história. Poucas pessoas estão acreditando nisso, né? Os milagres de Deus estão ficando cada vez mais enclausulados. A gente vai para as igrejas hoje e mal se vê falar dos milagres de Deus. E hoje nós estamos aqui vendo falar de vários milagres que aconteceram na vida de vocês, para a glória do Senhor. Eu queria perguntar a cada um de vocês, vocês pudessem me responder assim, qual a expectativa que vocês têm para o futuro agora, em relação à obra de Deus? Quais são as próximas expectativas? Pode pensar, por favor. Eu há de ganhar mais vidas para Jesus, né? Eu sempre digo que eu não me contento em chegar na igreja e ver poucas pessoas, né? E ter um espírito contrito, quebrantado, para ouvir o que é que Deus tem para nós, né? Porque milagres a gente já vive, de fé a gente já vive, né? Mas eu quero ver um mirim pequeno, para a glória do Senhor. É essa a minha expectativa. E eu creio que Deus, ele vai fazer grandes coisas acontecer, né? Deus é o Deus de ontem, o Deus de hoje e o Deus de sempre. E sempre será ele, né? Então eu creio que a minha expectativa é essa. Para o ano de 2024,
né? Meus obreiros aí que estão me assistindo, né? Deus levantar cada vez mais para a gente ganhar muitas vidas para Jesus e abrir mais e mais igrejas. Porque se Deus nos curou, se nós vivemos de milagre, é para nós sermos uma intercessão, uma ponte para curar outras pessoas, né? E é isso que é a minha expectativa. Pastor Luciano. A minha expectativa é a melhor possível, né? Eu tenho um desejo de ganhar almas dentro do meu coração. Essa é uma chama que tem dentro do meu coração, né? Todo ano eu coloco uma meta de tantas vidas que eu quero arrancar das mãos do inimigo, né? A gente quer expandir o evangelho do Senhor, abrir mais obras, trabalhar, sabe? Trabalhar e olhar para frente. E com certeza Deus vai nos dar a vitória. No nome de Jesus Cristo. Pode se preparar aí, a igreja está nos ouvindo, que ano 2024 aí que está chegando aí vai ser um ano de crescimento, sabe? Ministério Fortaleza e o Mirim vai crescer, vai se expandir. Você de Jesus. Em nome de Jesus. Quando você estava falando, pastor Luciano, respeitada, as pessoas que não acreditam, que descredibilizam, né? São os críticos. São os críticos. E o crítico, ele nunca... Eu quero que vocês que estão nos ouvindo, que estão nos assistindo, lembrem disso. O crítico, ele não está para criticar o teu defeito. Ele está para criticar a tua qualidade. O crítico, ele não tem medo do que você faz de errado. Ele tem medo do que você vai acertar. Ele já critica porque sabe que vai dar certo. Ele sabe que você vai conseguir. Ele sabe a capacidade, né? Eu me lembro que quando Davi foi diante do gigante e perguntou quem é esse circunciso, o irmão dele, Eliabe, se não me falta a memória, ele se irou. Ele se irou contra Davi. Mas ele se irou porque ele sabia que Davi ia vencer o gigante. Bem, eu sei tua presunção, né? Eu bem sei a tua presunção. Eu sei o que é que tu quer fazer aqui, né? Eu sei que se tu continuar aqui, tu vai derrubar esse gigante e como é que vai ficar a minha reputação? Então o crítico, ele tá preocupado com a reputação dele. Você tá entendendo? Porque ele sabe, ele critica você porque ele sabe que você pode ser melhor do que ele. Ele tem medo de perder o canto para você. Então a crítica, muitas das vezes, ela vem contra as nossas vidas em relação a isso. É o medo de perder o espaço. Mas entenda uma coisa, todos nós temos o nosso espaço diante de Deus. Deus me escolheu para determinada obra, Deus escolheu vocês para determinada obra. Certeza. Deus tem uma obra na vida de cada uma das pessoas que está nos ouvindo. Cabe a nós reconhecermos, entendermos o que Deus está fazendo nessa terra. E nós estamos vivendo, em relação à expectativa deste casal, irmão, não é para ser só a expectativa deles, é para ser a sua expectativa também, de ganhar almas. Pare de estar servindo a Deus de longe, que nem Pedro. Pedro, ele queria servir a Deus no finzinho, acompanhando Deus de longe. Era Jesus passando e ele de longe olhando. E o povo perguntando, ei, tu não é desse? Não, não sou. Sou não. E tu também? Não sou não. Não sou. Né? Então, quando a gente estamos de longe servindo a Deus, a gente acaba negando a Ele. E a expectativa de vocês é de ganhar almas para o reino de Deus. É de trazer mais vidas para a presença de Deus. E essa deve ser a sua expectativa também, para a glória de Deus. Pastor Luciano, eu queria que você falasse para aquela câmera ali uma palavra que você tem para aqueles que estão nos ouvindo aqui nesta tarde, que estará agora mesmo passando por um problema, uma dificuldade na vida, até mesmo ministerial, dificuldade financeira. Eu queria que você desse uma palavra de Deus para essas pessoas que estão nos assistindo, em nome de Jesus. Amém, amém. Eu sei que tem bastante pessoas precisando de uma palavra positiva. Em um mundo que a gente está vivendo, um mundo contrário daquilo que Deus nos ordenou, e devido ao mundo estar ao contrário daquilo que Deus ordenou, a gente está sofrendo, passando luta. Sei que tem muitas pessoas com depressão,
com ansiedade aí, cheio de sonhos dentro do coração. Eu quero dizer que pode ter certeza, se você não desistir, você vai chegar lá, sabe? Desistir não é uma opção, coloque dentro do seu coração. Deus vai lhe dar vitória. Não desista, viu? Por mais que você queira parar, por mais grande que seja o gigante, Deus ele é maior do que tudo. Que Deus continue abençoando a vida de cada um que está nos ouvindo e receba essa palavra. No nome de Jesus Cristo, não desista. Glória seja dada ao Senhor. Queria pedir também para a nossa querida pastora também dar uma palavra para uma mãe. Queria que você direcionasse uma palavra para uma mãe que está agora mesmo no hospital, no Albert Seyer, desses da vida, com seu filho diagnosticado com algum tipo de doença, e essa mãe está aflita, desacreditada. Qual era a palavra que você tinha para dar para uma mãe dessa, que está nesse momento? Porque você enfrentou tudo isso, você sofreu, e você tem uma experiência para passar para essas pessoas. Queria que você olhasse para aquela câmera ali, né, direcionar sua palavra para cada uma dessas mães. O que eu sempre falo, e é o que sempre a gente tem que ter conosco. E foi uma frase que sempre levei para a minha vida e levo, né? Se Deus ele fizer, ele é Deus. E se Deus ele não fizer, ele continua sendo Deus. Então, não importa a enfermidade, não importa o tamanho do vale. O importante é quem está contigo nele, né? É quem está do teu lado com ele. E se você tiver fé, a Bíblia diz, do tamanho de um grão de mostarda, a gente pode pedir aquele monte para passar para o outro lado que ele vai passar. Né? Se você tem um pouco de fé, né, criando o impossível, que Deus ele pode fazer o impossível acontecer na sua vida e na vida do seu filho. Né? Seja qual for o problema. Amanhã pode ele entrar na sala de cirurgia, Deus vai tomar na frente. Não, o médico disse que já não tem mais jeito. A última palavra, a palavra de Deus diz que vem dos lábios do Senhor. O médico pode ter falado uma coisa, mas Deus ainda está em silêncio. Então é o que eu quero passar para essas mães, que eu passei, né? Eu passei, não estou permanecendo. E assim eu creio que você que é mãe, você está passando, mas não vai permanecer. Porque Deus ele é fiel para cumprir nas nossas vidas. Amém. Glória seja dada ao Senhor. É isso aí, meus amados irmãos. E bem sabemos, cada um de nós, que Deus ele vai agir mediante a fé. Né? Mediante a fé. Aquela mulher que estava enfrentando o problema do fluxo de sangue, ela acreditou, ela creu. Ela disse, se tão somente eu tocar na orla do Senhor, eu vou ficar curado. Então, o objetivo ali era uma fé se manifestando para Deus. Inclusive, quando ela tocou a orla, ela foi curada. Imediatamente ela foi curada. E o Senhor, ele dizia, alguém me tocou. E todo mundo dizia, mestre, todo mundo te toca. Não, alguém me tocou diferente, alguém tocou em mim e saiu o poder de mim. Então, quando eu toco Deus pela fé, quando nós tocamos a Deus pela fé, pastores, a gente vamos sentir que o poder de Deus foi transferido para nós, foi transmitido para nós, para nos trazer a cura devida na qual nós precisamos, seja ela física, seja ela na alma, porque nós estamos vivendo hoje, atualmente, pessoas com doenças da alma, é a depressão, é a síndrome do pânico, é a diversidade, a ansiedade, são diversidades de doenças da alma que está atingindo o povo, inclusive o povo de Deus. Está entendendo? E essas pessoas precisam somente entender, dar um basta e dizer assim, eu vou colocar minha fé em ação, eu vou tocar na orla do Senhor, eu vou até a presença do Senhor, eu vou chegar até o Senhor e vou realizar aquilo que eu não posso realizar, porque é o Senhor que vai fazer por mim. É Ele quem faz, pastor Luciano. Então, eu tenho certeza que você nessa obra que Deus confiou na sua mão,
Tem momentos que o barco balança, mas ele nunca vai afundar. Ele nunca vai afundar. Nunca olha para a crítica, nunca olha para a oposição, para as palavras de pessimismo. Não. A gente temos que entender uma coisa. A gente temos que andar com pessoas que têm o mesmo propósito da gente, que têm a mesma visão da gente. A partir do momento que eu passo a ter pessoas que não têm o mesmo propósito, a obra de Deus ela começa a ser atingida. Todas as pessoas que estão com você, elas têm que andar com o mesmo propósito, com a mesma visão, com a mesma expectativa. É isso que o Senhor, Ele quer de cada um de nós. Nós estamos aí, meus amados irmãos, com mais um episódio do Transformados, aqui, podcast Transformados, e hoje com esta visita maravilhosa, para a glória de Deus, que é este casal, o Luciano é o meu cunhado, irmão. O Luciano é meu cunhado, é irmão da minha esposa. Eu já quero mandar um abraço para minha esposa, que está em casa assistindo ali, juntamente com o Miguel, para a glória de Deus. E eu tenho certeza que hoje foi muito produtivo, viu? Foi muito produtivo esse podcast de hoje, porque teve muitas emoções, nós se emocionamos aqui, porque os milagres que Deus faz, Ele sempre vai nos emocionar. Sempre. A gente vinha conversando isso dentro do carro, que eu fico impactado com as coisas de Deus. Eu não consigo deixar de me impactar com o que Deus faz. E eu vendo o testemunho de vocês, eu fico impactado. Porque é coisas grandes, é coisas tremendas, é coisas maravilhosas. E pela idade de vocês, eu consigo enxergar, não preciso ser um profeta para isso. Eu consigo enxergar que muitas coisas vão vir. Tem muitas, mas muitas mesmo. As dificuldades vão vir. É normal, elas têm que vir. É necessário que as dificuldades venham. Mas para quê? Para fortalecer vocês, fortalecer na obra, fortalecer como pessoas, fortalecer como pastores, fortalecer vocês como seres humanos. É isso que Deus... Entenda uma coisa, Deus está sempre sustentando. Deus está sempre guiando, Deus está sempre direcionando. Porque Ele é fiel na vida de cada um de nós. Eu queria que vocês dessem as considerações finais de vocês, direcionar sua palavra para o povo de vocês lá do Mirim, povo abençoado que está sempre ali, né? Fala aí o que o coração mandar, o que Deus tocar na sua mente, em nome de Jesus, viu, pastor? Amém, obrigado. Quero agradecer aqui especialmente o pastor Renato, né, que fez o convite. Ele não fez o convite para mim, né? Fez o convite aqui para minha esposa e eu vim junto com ela, né? E acabou faltando o Diácono Yuri. Foi. Eu acabei participando aqui em cima da hora aqui. E foi uma bênção, viu? E foi uma bênção, viu, pastor? Sua participação foi de grande valia para a glória de Deus. Glória a Deus, eu quero agradecer aqui o pastor Renato, né? Agradecer ao meu pai que está nos assistindo, minha mãe, meu irmão, né? Minha família. Agradecer a toda a igreja, tanto da nossa sede ali na Cidade de Deus, como da nossa congregação ali do Tancredo Neves. Agradecer aos obreiros, a igreja em geral, né? Que Deus continue abençoando. Fico muito grato e saio daqui maravilhado com o que Deus ele nos propôs nesta tarde, tá bom? Deus continue abençoando e estamos aqui. Glória a Deus. Pastora Fernanda, suas considerações finais. Eu quero agradecer, né? Primeiramente a Deus que nos permitiu estar aqui, né? Sem Ele, nada é feito. E segundo o senhor, a sua esposa, né? Minha cunhada. E que Deus possa vir abençoar a vida de vocês grandemente, poderosamente, em todas as áreas. Eu creio que se Deus não une o acaso, Deus une propósito, né? Quero agradecer meus pais, meus filhos, que já a mamãe está em casa, em nome de Jesus, né? A toda a igreja, né? O corpo de obreiros, porque sempre eu digo, eu não tenho irmãos, eu tenho amigos, né? Amigos, amigas, a cada um. Porque se eu for falar o nome de cada um, né? Eu posso esquecer. Meu sogro, minha sogra, né? Minha sogra foi com a minha Sarinha. Muito obrigada por tudo, mesmo por tudo. E eu tenho certeza que muitas pessoas vão ouvir, né? E assistir o que foi falado hoje aqui. É só uma semente lançada, né?
para grandes coisas que tem por vir nas nossas vidas e de quem quem vai assistir, né? De quem está assistindo e quem vai assistir, no nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Pastor Renato, ela falou aí do meu pai, né? Acabei esquecendo também da minha Sarinha, né? Vamos Tá pensando que eu tenho certeza, meu João, que tá nos assistindo também. E falando aqui do meu pai, como ela falou, da minha mãe, não tem palavra para descrever o que é um pai e o que é uma mãe, sabe? O meu pai, ele é daqueles que todos estão desacreditando, mas ele sempre foi assim. Tô contigo, meu filho. Ô, glória. Vai que vai dar certo. Se tu entrar, vai dar certo, né? Eu tô contigo aqui. Eu acho que não tem, É verdade. sabe? Quero agradecer aqui ao meu papai aí Ô, e à glória. minha mamãe. Que Deus continue abençoando você. Em nome de Jesus. Aleluia. Me Um emociona abraço, aqui. um abração aí pro Zé Lúcio e pra minha santa sogra, né? Que tá aí na cidade do Mirim. Que Deus abençoe. Sempre nos acompanhando aqui no podcast. Que Deus abençoe. E eu fico feliz, viu, pastor Luciano, por ter vocês aqui, viu? Fico muito feliz. Vocês sempre são bem-vindos aqui nesse programa, nesse podcast transformado pra glória de Deus. Vocês são sempre bem-vindos. Eu me emociono muito com vocês e agradeço muito a Deus pela vida de vocês. Meus amados irmãos, entenda uma coisa. Você só precisa crer. Foi a única coisa que Deus falou para você. Só crer. Não adianta você fazer aparato. Eu tô fazendo campanhas e mais campanhas. Só creia. Só acredite. Muitas das vezes nós estamos tão ligados ao ritual, ao rito, e esquecemos somente de crer, de acreditar, de confiar. Porque o Senhor, Ele só quer isso de nós. Ele diz, se você crer, você vai ver a glória de Deus acontecer. Marta, quando mandou chamar Jesus, Jesus passou 4 dias para chegar lá. E quando chegou, Lázaro já estava morto. Já estava morto. Mas quando ele chegou, elas vieram até o Senhor e disseram, se tu tivesse aqui, meu irmão não tinha morrido. E o Senhor disse, se tu crer, tu vai ver a glória de Deus. Lázaro não vai ressuscitar. E Jesus foi lá, mandou tirar a pedra e houve a ressurreição de Lázaro. Então, somente crendo e acreditando no milagre, nós vamos obter o que este casal obteve. O primeiro filho, diagnosticado com a doença que os médicos falaram, mas a crença, ou o acreditar, fez com que a criança viesse a ser saudável. O segundo filho, também, os médicos diagnosticou que a criança não ia andar, não ia ser isso, não ia ser nada, e hoje está aí uma bênção. Por quê? Porque acreditar. Missionária Fernanda, que está aqui conosco aqui, aos 9 anos, diagnóstico de arritmia, uma coisa terrível que faz com que o coração venha bater descompassadamente. Mas ela, mesmo criança, acreditando e pedindo, um dia determinou, Senhor, se tu és Deus, me cura. Então, Deus a visitou, curou, enviou uma profetisa para confirmar a cura. E por que isso não pode acontecer com você? E por que isso não pode se realizar com você? A palavra de Deus para você neste momento, nesta tarde de hoje é somente creia. Somente acredite. Crê que tu vai ver a glória de Deus. Que Deus abençoe em Cristo Jesus. Que Deus venha abençoar cada vez mais e mais esta obra. Que Deus venha abençoar a tua vida. Obrigado por nos acompanhar no mais um podcast transformado. Continue nos acompanhando pelo YouTube, pelo Instagram, pelas redes sociais. E se inscreva, não esqueça de se inscrever, viu? Não esqueça de se inscrever, vai lá no sininho, se inscreve, podcast transformado e vem nos acompanhando. Sempre nós trazemos pessoas aqui para trazer um testemunho e eu confesso a vocês, o testemunho de vocês hoje me impactou
poderosamente, porque é uma cura atrás da outra, é um milagre atrás do outro. E eu vou lhe falar uma coisa, ainda vem muitos milagres por aí. Que Deus abençoe em Cristo Jesus, um abraço a todos, até a próxima, se Deus quiser.